Phasmophobia é um novo fenômeno entre jogos de terror. Para se ter uma ideia, alcançou as primeiras colocações na Twitch e na Steam, que é vendido com valor promocional por R$ 25,10, que deve aumentar ao redor dos anos. Esse jogo é um multiplayer que coloca jogadores contra diversos fantasmas durante uma investigação. E no vídeo de hoje falarei sobre todos os fantasmas e como eles morreram. Sem enrolação, bora pro vídeo. Os espíritos de phasmophobia é o mais comum entre eles e eles frequentemente aparecem no campo de caça. Eles têm uma morte inexplicada, já que muitas das vezes as pessoas que morreram tornam-se espíritos sem motivo aparente, deixando muitas questões não resolvidas que mantêm o espírito do indivíduo na Terra. Espectros de phasmophobia. Os espectros são descritos como os mais perigosos do jogo. Na tradição, os espíritos são a personificação das almas que estão à beira da morte ou mortas. Imagina se encontrando com uma criatura dessas, já que são espíritos de vítimas assassinadas ou injustiçadas. Phantom de phasmophobia. Os Phantoms podem possuir os vivos e ser convocados pelo tabuleiro Ouija. E suas mortes também tenham sido por causa de jogo sujo. Poltergeist. Os poltergeists, eles fazem ruídos altos e movem e destroem os objetos. E eles também foram mortos injustamente quando eram pessoas. É perturbador encontrar com eles ao longo do jogo. Banshees. Os Banshees, eles são um caçador que qualquer coisa eles estão procurando. E no folclore irlandês, eles eram mulheres que cantavam música triste para lamentar a morte de alguém. E aceitavam o álcool como pagamento, ou seja, elas eram consideradas pecadoras e rumores diziam que ela se transformava em Banshee. Djinns. Os Djinns são territoriais e viajam a alta velocidade e atacam quando são ameaçados. Na tradição, eles nunca foram pessoas, e em algumas tradições islâmicas, eles existem muito antes dos humanos. Essa história é um pouco confusa de se contar. Marys. Os Marys, no folclore eslavo, eram consideradas mulheres que foram comprometidas a se casar com um homem, mas elas eram traídas por causa do homem ter casado com outra pessoa. E após essa morte, ela se tornava Mary e vinha atrás do cara. Revenants. Os Revenants são do folclore europeu e são considerados vingativos, por querer vingança com aqueles que os injustiçaram durante suas vidas. Eles são pessoas más e perversas que provavelmente estão se vingando de pessoas boas. Shades. Os Shades são conhecidos como tímidos e são os menos malévolos. Eles eram pessoas normais que morreram em circunstâncias misteriosas, desejando resolver os problemas antes da morte. Demons. Os Demons, eles não são pessoas, então eles não morrem. E eles existiam antes dos seres humanos, e sempre quando entram em contato com as pessoas, eles têm más intenções. Yurei. Yurei são fantasmas que voltaram ao mundo com o propósito de vingança. São espíritos de pessoas assassinadas ou vítimas de suicídio. E esse fantasma é do folclore japonês. Oni. O Oni, de acordo com o folclore japonês, eles nunca foram pessoas, e eles são espíritos malignos e trolls que sempre foram assim. E aí, qual o fantasma mais assustador e qual a história mais interessante? Obrigado por assistir até agora e tchau.